Boa. E aí, quando a gente vai pensar em construir um planejamento, a gente pode começar de alguns lugares. Aí ontem eu fiz uma busca do qual que são as previsões para 2025. Então a gente pode começar olhando para o futuro. E aí as previsões são muitas e são várias. Tem previsões horríveis, tem previsões terríveis e tem as previsões catastróficas. E tem algumas que vão achar umas positivas também. Mas mais do que a gente ficar pensando em futuro, que são coisas que estão fora do nosso controle, né? Uma das formas da gente Você sabe o começar. que é o eremita aí, Mar? O eremita não. Eu preciso pesquisar. Me lembrou. Opa, Vivian. Não, mas desculpa, segue aí. Mas eu acho que o eremita é uma coisa meio de solidão, né? Talvez, de ficar pensando sozinho, e, enfim, eu não vejo uma coisa muito feliz. É uma carta incrível, ela está falando que é uma Ó, a carta Laís incrível. falou que é uma carta incrível. Ah, então é uma carta incrível. Então, tá bom. Então, Laís, brifa a gente aí. Explica mais aí no chat pra gente, Laís. Aí, ó, veio um comentário aqui, você tem que ligar, tem like. É isso, eu deixo aqui vários potinhos de sachê aqui, perto da mesa, aí elas ficam passeando. Tudo pelos likes, brincadeira. Não tem, não. Bom, enfim, e aí a gente pode pensar no futuro e o que esse futuro vai trazer, mas uma das coisas que acho que conseguem aterrar a gente é a gente pensar em passado. Então, ó, tem até a ver com a carta do eremita. Ela está falando que significa autoconhecimento e tal. Então, a gente já começa essa parte de planejamento pensando em autoconhecimento. Achei chique. Achei bom também, gostei. Bom. E aí a gente trouxe um videozinho aqui, que eu gosto muito. Bota aí, Yoko. Bora. Senhores, a audiência do programa de luta livre do Homem-Galinha despencou. Tudo por causa de uma espécie de competição infanto-juvenil promovida por um grupo de lutadores clandestinos. Gráficos, doutora Suzana, eu tenho gráficos. Aqui, essas setas sobem, descem, essas fatias aqui tem umas porcentagens. Isso aqui é um mapa em 3D de um terminal de ônibus. Mas o que querem dizer esses gráficos? Ah, não sei, me disseram pra trazer gráficos. Eu não tinha visto ainda. Ficou bom, muito bom. É massa. Aí a gente... também. Então, e aí a gente vai falar, bom, beleza, fazer o diagnóstico de como é que foi o ano. Tipo, pegar qualquer informação de que foi, como é que foi, né? Pegar esses vários gráficos e as setas que sobem, as setas que descem, o que trouxe, o que não trouxe, pegar todas as métricas, jogar e botar todo o report do Analytics, ou sei lá, do que vocês usam, botar numa apresentação. Não é assim, né? Espero que não. Aliás, pode ter alguns, né? Mas mais boa. Quem nunca, né, gente? Ah, boa. Essa daqui foi uma referência que o Gui trouxe aí pra gente. Eu tava meio... Gráficos. Igual aquele meme também que tem um cara tipo, tentando conectar os pontos, meio enlouquecido, assim. Isso tudo porque eu tava... Aqui no Corpo a gente gosta de métrica, né, gente? E aí, normalmente você tá numa cadeira mais generalista, ou não também, fiquei pensando sobre isso. Você tem muitas métricas embaixo de você, né? Muitas possibilidades de métricas que você pode olhar, e aí acaba virando uma busca desenfreada, né? Uma coisa meio... E aí acho que tem métricas que você acompanha, mas tem métricas que você reporta, porque elas são mais importantes para o resultado de negócio. E aí, sabiamente, o Yoko falou, vamos fazer uma curadoria aqui das métricas que a gente quer olhar no Purple e ver o que é mais relevante para a gente. Então, a gente fez essa listinha aqui e depois a gente compartilha esse material com vocês, porque, de repente, pode fazer sentido também ter meio um roteiro para ajudar vocês a fazer esse diagnóstico. Aqui no Purple, a gente é B2B, e daí é super importante para a gente acompanhar MQL, além de levantada de mão, né? Levantada de mão é que entra no nosso site e coloca um interesse no nosso software, coloca lá os dados e tal, mas MQL são esses leads que são qualificados, eles estão dentro do perfil que a gente busca, ou seja, tem mais probabilidade de fechar negócio com a gente ali na frente, gerar uma venda e gerar receita, então ainda mais próximo do resultado final. A gente falou, então vamos entender como que é o impacto do marketing em MQL, em vez de ficar olhando vários KPIs de social, vários KPIs de analytics, a relação entre eles,
vários recortes no tempo, tava meio gráficos ali, igual o memezinho, igual o desenho. Então, essas foram algumas perguntas que a gente levantou. Então, será que a gente atingiu um bom número de MQL levantadas de mão no período? Daí eu posso fazer isso do mês e do ano, né? E aí, comparado com o mesmo período anterior, a visão do ano, então, ano a ano, essa comparação, e se está perto da meta, né? Que é se a gente tem uma meta de vendas para fechar, a gente vai vendo ali a conversão e entende mais ou menos quanto que... E aí entende quanto que é o MQL, quanto de MQL eu tenho que ter para fechar essas vendas no final, né? E o Gui é o rei do cohort também. Exato. Brincar de cohort. O cohort. E o que me ensinou também. Estamos subindo a tela aqui, é porque eu estava compartilhando. Aí, tudo certo, gente, amigo? estamos de volta. Há controvérsias. Espero que sim. Mas vamos aí. Boa. MQL, Marcel perguntou aqui, são leads qualificados pelo marketing. Então, são pessoas que não só demonstram interesse no produto, mas ele tem os atributos que você entende, que você mapeia e que ele é mais provável dele fechar uma venda, né? Então, às vezes é um modelo de negócio, isso depende do seu negócio também, né? Então, às vezes é um modelo de negócio, às vezes é o tamanho do time, às vezes é o perfil da pessoa, então se ela é de um cargo de liderança, ou não, de repente, seu produto tem mais a ver com cargos mais juniores, né? Então, você tem essas réguas e aí, com isso você consegue qualificar esses leads que chegam. Então, fazer essa comparação. Fala aí, Marco. Então, que esse é o que a gente escolheu, né? Como forma da gente mensurar a qualidade do trabalho que a gente está trazendo aqui. Eu e o Gui, a gente está no marketing, né? Apesar de eu ser product marketing, a gente trabalha muito junto dentro de marketing e a gente tem essa meta principal. Mas aí pode variar de empresa para empresa, de negócio para negócio, é o que a gente usa aqui, por isso que a gente está dando de exemplo. Exato. E aí entender esse entendimento de como que os esforços que a gente faz, os canais, Guta no TikTok, né, todo mundo ali postando coisa no LinkedIn, a gente fazendo PIOs quinzenalmente. Então, qual que é o impacto disso nesse indicador, né, no MQL? Então, quais canais trouxeram MQL levantado de mão no período, como que esses canais que ajudam, né? Então, existe alguma relação entre eles? Se eu boto numa planilha, vejo um desenho de gráfico, e os desenhos dos gráficos estão parecidos, tem um pico que coincide, eu consigo depreender que pode ser que tenha uma correlação ali. Vamos calcular essa correlação. Bota a imagem aqui daquele caso nosso, acho que fica mais fácil. Boa. Deixa eu só comentar aqui desse bloco, porque qual que eu acho que aqui é o para, né? Mas o D para é importante, que o D assim, a gente começou com uma batelada de métrica. A gente estava fazendo fechamento e falou assim, essas são as nossas métricas. Mas, tipo, só ter um monte de métrica listada, ela responde como se fosse só uma foto, né? E aí o exercício das perguntas, e aí aqui que eu queria sugerir para a galera. Tentem pensar no negócio de vocês, quais as perguntas que você quer fazer, e aí, né, as consequentes respostas, né? Mas quais perguntas você precisa fazer para saber se as coisas estão dando certo ou não, se as coisas estão funcionando ou não. Porque a métrica, ela vem sempre depois. Né? A métrica, depois você vai escolher qual termômetro que você vai observar para ver se está funcionando. Mas tem que começar pela pergunta. Né? Porque senão a gente vai fazer um dashboard com 300 métricas e, né, aí a gente fica meio que às vezes até paralisado de tanta métrica que tem. Então aqui foi um exercício meio do Gui, meio brainstormzão, né, de tipo, cara, o que a gente quer responder? E a gente falou, putz, conceitualmente é isso aqui. E depois a gente vai buscar quais métricas respondem melhor cada uma dessas perguntas, né? E não é trivial, né?
formular essas perguntas assim, né? Tipo, eu acho que a gente ficou um tempinho. É uma reflexão interessante. Essa pergunta 5, por exemplo, o que gerou o pico de MQL no período? Eu tinha formulado assim, como cada canal gerou o pico de MQL no período. E o Yoko falou, putz, mas às vezes a gente tem um pico de lead ou de MQL que não é exatamente um canal. Por exemplo, a gente é um software para times de marketing. Normalmente a galera de marketing fecha budget e contratação de software ali entre o Q4 e o Q1. Então, a gente tem uma sazonalidade. Então, às vezes, o que gera um pico de lead não é um canal, mas é a temporada, né? Então, de repente, se você é uma marca de cerveja, tem uma sazonalidade no verão, né? Em dias quentes. Então, acho que saber fazer a pergunta também é muito capcioso, assim, é bem importante. Eu tendo a dizer que formular a pergunta é a parte mais importante, mas não quer dizer que é a parte mais fácil. Eu acho que a parte mais difícil é depois conseguir responder, né? Porque essa pergunta 5, ela parece inofensiva, né? Mas quando você vai... Tá, mas como é que eu respondo isso? Nossa, tem bastante coisa. Então... Uma coisa legal que eu acho que a gente se provoca bem aqui dentro, que é essa pergunta 1, né? A gente atingiu um bom número de MQL? O que é um bom número? Isso está balizado em quê? Como é que a gente chegou nessa conta, nessa informação? O que é um número bom para a semana? O que é um número bom para período? O que é um número bom para essa sazonalidade também, né? Então, a gente participou do RD Summit semana retrasada. O que é um número bom de MQLs gerados nesse evento, nesse período? A gente tem anos anteriores para a gente comparar, para a gente balizar, para a gente entender, fazer essa interpretação, né? Então, precisa também, além de definir a métrica, a gente entender bem qual que é esse número que é considerado bom, razoável e tal, para a gente investigar. É isso. E aí, a gente fez essa brincadeira, assim, né? Vamos colocar o gráfico de picos de busca e comparar ele... desculpa, gente. O gráfico de tráfego no site vindos de buscas no Google versus o gráfico de picos de conteúdo no TikTok. Porque a gente viu que o TikTok estava tendo uma relevância grande, assim, né? Em levantada de mão, em MQL. E aí, pode passar o próximo slide? Aí são os dois gráficos, né? Um de tráfego e um de TikTok. E aí esse gráfico aí a gente plotou um por cima do outro. A gente falou, caraca, o desenho deles é super parecido. Então parece que tem realmente uma correlação, né? Que é esse conceito de estatística de que tem duas métricas, uma coisa mexe, a outra mexe junto ou parecido, né? Desculpa a liberdade poética, mas simplificando é meio isso. Nossos data scientists ficariam meio bravos, mas meio arrepiados. Pra gente, a gente consegue entender. E a gente foi buscar essa correlação e viu que tinha uma correlação que era positiva e moderada. E aí isso ajuda a gente a decidir próximos passos, né? Tipo, TikTok é um esforço, né? Gerar conteúdo, pensar todos os conteúdos. A gente se organiza pra caramba aqui para fazer isso. Tá valendo a pena? E aí isso fez a gente se assegurar que sim, é um investimento que vale a pena. E aí com isso, dá para fazer com vários esforços, assim, né? Com outras redes sociais. Acho que tudo que você consegue ter uma granularidade de dados, ou seja, organizar ali os dados diariamente, semanalmente, colocar esses gráficos um sobre o outro, dá para entender se existe uma correlação forte entre eles. E aí, no nosso caso especificamente, como a gente ainda faz... Tipo assim, a gente não tem grande variedade de esforços de marketing, né? Então é muito provável que essa correlação ela implica em causalidade. Porque a gente praticamente só faz isso, né? Então é difícil você falar, teve um outro fator aleatório que fez aumentar levantadas de mão. Não, muito provavelmente não, assim, foi realmente esse esforço principal. E pensando no nosso planejamento, a gente olhou o passado, né? Que é o começo da abertura da MA lá.
gente olhou o passado e falou, putz, esse passado aqui parece que diz pra gente que faz sentido reforçar a aposta em conteúdo. E aí eu chutaria que, sei lá, pelo menos 60% da galera aqui ou já viu a Guta no TikTok, viu no LinkedIn, viu algum de nós em algum lugar, mas é por isso, porque a gente olhou no passado e falou, cara, quando a gente faz conteúdo relevante, a galera se interessa pelo Purple e vai ver o que a gente faz da vida, e a gente faz um software, pô, legal. Mas ele começa a jornada lá mesmo, né, e a gente percebeu que esse era o nosso filão e a gente continua apostando nisso, né. Sim. Então, pensando em planejamento, foi meio que assim que a gente pensou, né, porque caso a gente olhasse isso daqui e falasse, cara, sei lá, explode no TikTok e não gera mais busca no Google, não gera mais levantada de mão, putz, acho que a gente ia sentar e falar, putz, será que faz tanto sentido assim a gente gastar tanto esforço? Porque, galera, é um esforço, tipo, toda semana ali, processa, uma batelada de ideia, edição, etc. Mas no final a gente falou que tava parecendo fazer sentido, né? E aí eu vou pegar até a pergunta da Juliana, que é como a gente fez essa análise. Ó, por incrível que pareça, essa daqui é bem fácil mesmo. Tipo assim, você puxa o relatório de levantadas de mão, né? No nosso caso veio do HubSpot, que é nosso CRM. A gente pegou o volume de busca, aliás, de cliques em termos de busca relacionado com a marca. Isso daqui é Google Search Console. A gente colocou lá por dia, né? Qual que era o número de cada um. E aí no próprio Google Sheets ou Excel, se você tem uma fórmula que coloca lá, igual correlação, e você coloca os dois, né? Então ele é um cálculo bem simples, né? Um cálculo de correlação simples. Isso é muito útil para quem ainda está no começo das análises. Uma análise dessa eu acho que já começa a te dar bons indicativos. Tipo, não vai ser, eu acho que quando tem mais conteúdo que bomba, tem mais levantado de mão, não. Tipo, tem um número, tem um cálculo que consegue te responder isso, né? E no nosso caso, realmente, a correlação é positiva moderada, ou seja, realmente, quando um sobe, o outro sobe, né? Então, ou quando um desce, o outro também desce. Então, a correlação é positiva moderada. E aí, se você fizer isso para outras métricas de vocês, às vezes vocês acabam encontrando correlações interessantes, né? E a dica é sempre essa, né? Alguma métrica relevante do marketing, uma métrica relevante mais que é uma proxy de resultado de negócio, né? Essa é uma dica pro pessoal, é que tudo que você falou de como é que faz no Excel, mesmo no GPT de graça, gente, vocês perguntam como é que eu faço a análise de correlação no spreadsheet ou no Excel, ele vai te dar o caminho das pedras disso que o Yoko falou, tá? Só para ficar mais fácil depois. E aí, assim, eu tô falando versão Express, porque teve um Pills inteiro que a gente explicou como fazer essa conta, etc.